Senhora Presidente, senhores e senhoras acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, a Academia encerra hoje os ciclos denominado Memória Referenciada, estudando a vida e a obra de alguns acadêmicos. O conferencista de hoje é o professor José Arthur Rios, pessoa de mais conhecida nos meios intelectuais, por uma obra extensa e pela atuação pública, mas como é da prática, eu preciso fazer alguns comentários sobre a obra dele, porque ele tem características de formação muito curiosa, que, formado em Direito, ele se especializou em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, numa época que a faculdade tinha um grupo de professores franceses de alto nível que deram uma marca na instituição. Em seguida, ele foi para os Estados Unidos, em 1947, tomou o título de Mestre em Artes da Universidade de Louisiana, como sociólogo, e veio para o Brasil realizar uma obra importante no campo da sociologia. Ele organizou, no início da década de 50, um programa de educação rural do Ministério da Educação. Depois também trabalhou num programa de Sociologia e Pesquisa Empírica do SESI e participou do grupo do Economia e Manejo do Padre Lebreu, uma instituição altamente conhecida, com pesquisas de alto nível, dos quais eu acrescentaria apenas uma pesquisa sobre favela, feita há 50 anos, que até hoje é um exemplo de pesquisa, infelizmente, cujas conclusões não foram adotadas. Ele é um espírito associativo, pertence a várias instituições, um papel muito ilustre no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no PEN Clube, na Conferência do Conselho Nacional de Comércio e na Academia Carioca de Letras. Ele tem uma obra extensa de conferências, seminários, mas no seu currículo nós vimos com surpresa e que a obra dele se limita a dois livros. Ele é contra o preceito de Mallarmé, que tudo conduz para escrever um livro. Em 52 escreveu um livro sobre estudos de grupos, sociologia, e graças ao empenho dos amigos fez agora um livro de ensaios. Esperamos que os outros livros se sigam para nosso interesse e nosso empenho. Dou a palavra ao professor José Arthur Rios. Senhor coordenador, senhora presidente da academia, senhores acadêmicos, caros amigos que se deram o trabalho nessa friagem tão estranha ao clima carioca, vir aqui ouvir esta conferência. Senhoras, eu fui surpreendido por este convite de Alberto Venâncio para falar aqui neste programa tão bem lembrado e organizado sobre os esquecidos, para falar sobre Salvador de Mendonça. Devo lhes confessar que, no primeiro momento, pensei em recusar, porque Salvador de Mendonça era para mim uma figura muito vaga, um nome, talvez um nome e quase nada, quase mais nada. E verifiquei que eu não estava só. Mário Ribeiro Martins, que dicionarizou pacientemente todos os membros da Academia Brasileira de Letras, ao tentar incluir Salvador de Mendonça em sua obra, queixou-se que não encontrava dados biográficos completos nos livros e não tinha qualquer outra informação ao alcance da pesquisa. Escrevia ele isso em 2007, no Dicionário Bibliográfico de Membros da Academia, em alentado volume, publicado em Goiânia. Eu quero convidá-los, portanto, a tentar descobrir comigo os traços essenciais dessa figura, que tantos serviços prestou ao Brasil em seu tempo, mal falada, hoje praticamente esquecida. Para isso, de grande valia, foram documentos da época, subsídios de contemporâneos, inclusive alguns fornecidos
pelo meu amigo, companheiro e hoje coordenador desta palestra, alguns até desses depoimentos contraditórios. Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça nasceu em Itaboraí, na então província do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1841, em plena vigência do regime imperial. Foi na longa vida professor, advogado, jornalista, diplomata e escritor, republicano da primeira hora e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o que não é pouco. Como conciliou ou emendou essas diversas atividades no curso de sua existência de 72 anos, é o que teremos de ver. E por que essa vida tão produtiva teve fim tão melancólico, a ponto de podermos dar à sua história aquele título chavão de algumas biografias best-sellers, Ascensão e Queda, Rise and Fall. Este me parece o grande enigma da vida de Salvador de Mendonça e quero convidá-los a partilhar comigo dessa tentativa de decifração desse enigma. Seu pai era o comendador Salvador Furtado de Mendonça. Do pai herdou recursos que o socorreram quando do falecimento dele. Tornou-se chefe da família de 8 irmãos, entre os quais o escritor e também acadêmico Lúcio de Mendonça. Sua mãe, Amália Menezes de Drummond, procedia de família escocesa. Dela recebeu os primeiros ensinamentos e bom lastro de cultura europeia, literária e musical, o que era pouco comum na pedagogia letrística e na cultura bacharelesca da época. Em 1853, portanto aos 12 anos de idade, seguindo o costume das famílias abastadas, foi completar sua educação no Rio de Janeiro, o que conseguiu, sólida e acabada, no Colégio Marinho e no Colégio Curiáceo. Este era mantido pelo barão de Tautfels, afamado educador. Tautfels, erudito, falava várias línguas, conhecia ciências naturais exatas, de tal forma que substituía qualquer professor que por acaso faltasse às aulas. Salvador, que estudava noite adentro, revelou-se nos exames aluno brilhante. Tal seu desempenho que ao fim do curso que o barão levou pessoalmente como prêmio a presença do imperador. Salvador nunca esqueceu esse encontro, como jamais se apagou do seu espírito essa primeira imagem de Dom Pedro II, que, por sua vez, sempre o distinguiu. Assim ingressava na melhor elite do país, seguia os rituais pré-estabelecidos que o encaminhariam a altos cargos e distinções. Faltava-lhe uma última sacramentação, o título de bacharel. Esse diploma garantia-lhe acesso tranquilo aos mais altos cargos da burocracia oficial e o associava, desde logo, pela solidariedade habitual da turma bacharelanda, a seletos grupos de colegas e amigos. Era passaporte carimbado para a classe dominante, o foro, a política ou a diplomacia. Para obtê-lo, ingressou na tradicional Escola de Direito de São Paulo, as famosas arcadas do Largo de São Francisco, tão bem estudadas pelo acadêmico e jurista Alberto Venâncio Filho, que me dá a honra de presidir essa palestra. Assim, abria-se para ele não só uma carreira com suas estações pré-estabelecidas, mas uma forma de pensamento e um destino. Da época, São Paulo teria pouco mais de 20 mil habitantes, mais para a vila que para a cidade, costumes ronceiros, onde as arruaças e boêmias dos estudantes eram vistas de sobrancelha carregada pela burguesia conservadora. Sobre eles corriam boatos sinistros, principalmente sobre as práticas nas lojas maçônicas, onde esses jovens, certamente perdidos, até dizia-se, cultuavam um bode preto. A iluminação era péssima. Nas ruas circulavam tílburos desconjuntados, concorrendo com carros de bois gementes.
Os estudantes se agrupavam em repúblicas, não propriamente por nações, mas por províncias, paulistas, nortistas, mineiros. Numa destas, a de Teófilo Otônio, que se denominava a Gironda, residiu Salvador. Congregava elementos do Partido Liberal, o que já marca uma tendência política. Seus companheiros, entre outros, Prudente de Moraes e Campos Sales. Depois veremos por que é importante mencionar esses nomes. Salvador escrevia, por esse tempo, contos e novelas sentimentais, ao gosto da época, e estudava com afinco história do Brasil. A mesada de 50 mil réis dava para os custos. O aluguel de 14 mil réis era cobrado diretamente pelo senhorio, que batia a porta todo mês montado numa burrinha. A ideologia corrente era o liberalismo de importação francesa, exaltado. Nos quadros da monarquia constitucional do Império, já se sentiam os primeiros tremores republicanos. Os estudantes denunciavam, abro aspas, vexames e privações que sofre o povo, enquanto os cortesãos e parasitas se atropelam junto ao trono, fazendo luzir os seus galões de ouro nas librés que servem para os dias das mascaradas nacionais. Fecho aspas. O estilo estudantil não mudou muito, me parece. A essa altura dos seus risonhos 20 anos, tudo parecia levá-lo a futuro promissor nas letras. Colabora na revista do ensino filosófico paulistano e publica um poema épico, Singaru, Lenda das Margens do Piraí, tentativa de epopeia sobre as origens do Brasil. Mergulhava então de peito aberto e fôlego juvenil na corrente do indianismo, aberto por Gonçalves Dias e José de Alencar. Seu nacionalismo assumia o colorido dos tempos. A descoberta do Brasil começava então pelo índio. A busca da nossa identidade principiava pelo Tupi-Guarani. Salvador inicia sua carreira jornalística no jornal A Legenda, fundado por Teófilo Otônio. Escrevia sobre temas sociais e políticos e fazia crítica teatral. O falecimento do pai cria-lhe pesadas responsabilidades familiares, obrigando a sustar esses voos literários e a boêmia acadêmica, a tal ponto que somente em 1967, anos depois, pôde voltar a São Paulo e concluir o curso. No Rio de Janeiro, ao qual ele voltou forçosamente, apesar da juventude, conseguiu ser membro da Sociedade Petalógica. É curiosa essa sociedade. Essa curiosa agremiação reunia-se no Largo do Rocio, em frente a uma casa comercial. Os sócios assentavam-se na rua, em 2 bancos, para uma conversa descomprometida, geralmente sobre coisas de literatura e de poesia. Entre esses sócios, 2 caixeiros. Um deles chamava-se Machado de Assis, então empregado da tipografia Paula Brito. Outro, Casimiro de Abreu, também do comércio. E mais, Manuel Antônio de Almeida, o romancista de sargento de milícias. Era praticamente toda a literatura nacional que constituía essa petalógica. Né? Ainda Henrique César Musi, médico sem clínica, mas crítico teatral muito estimado. E, às vezes, para completar, Joaquim Manuel de Macedo, o mesmo da Moreninha, que se juntava ao grupo com um sujeito magrinho, de aspecto melancólico, que se chamava Gonçalves Dias, e o exuberante Araújo Porto Alegre, transpirando força e saúde. Excusez du peu. A descrição do próprio Salvador, dessa época, mantinha estreita amizade com Carlos Gomes. Salvador chegou a escrever um libreto da ópera do mestre, chamada Joana de Flandres, e participou de seus triunfos, inclusive de levarem o músico em charola pelas ruas e ruelas do Rio de Janeiro após um dos sucessos de ópera lírica. Por esse tempo, sua vocação jornalística já se achava amadurecida.
tornou-se redator do Diário do Rio de Janeiro de Saldanha Marinho, da mais acesa oposição ao Império. Por ele entrou no círculo da militância política. Desse momento em diante, abrem-se para ele novas perspectivas. Filia-se ao movimento que acabaria por derrubar o Império, exilar o imperador e proclamar a República. Colaborou na redação do Manifesto Republicano de 1870. Seria de sua lavra o capítulo sobre a verdade democrática. Essa geração, a geração liberal de Teófilo Otoni, vinha à luz envenenada de ódio à monarquia. Desprezava a doutrina e a prática do sistema constitucional representativo, que julgava superado. Bebia nas nascentes do republicanismo mais exaltado, nos movimentos revolucionários de Minas, Pernambuco, de São Paulo. Seus ídolos, os mártires da Revolução de 17, Frei Caneca, e as memórias do mais aceso jacobinismo da Revolução Francesa. Funda, então, Salvador uma família. Casa-se com Dona Amélia Clemência Lúcia de Lemos, neta do Barão do Rio Verde. É intensa sua atividade intelectual. Escreve para vários jornais. Faz crítica teatral no Jornal do Comércio e no Correio Mercantil. Nesse meio tempo, produz peças para o palco. Não sabemos se mereceu aplauso ou assoada. Gilberto Freire viu na sua crítica teatral boa cultura e seguro critério pessoal. E Gilberto nos escreveu: ainda hoje constitui um regalo folhear as páginas amarelecidas de Salvador. É delícia certa sua leitura. Fecho aspas. Essa fase de sua vida deixou marca na correspondência entre Salvador e seu grande amigo, Machado de Assis. Este, o Machado dos anos 70, era ainda o Machadinho. Militava penosamente no jornalismo, em peças de teatro e traduções. O clima das cartas entre ambos é de estreito relacionamento, sempre afetuoso e de mútuo respeito. Basta ver a longa carta de Salvador a Machado, que o jovem, num arrobo muito juvenil, intitulou de Epístola. Nela discutia problemas de teatro e literatura, com muito tempero francês. Incansável, Salvador dedica-se ao magistério em estabelecimento que, na época, pelos seus mestres e pelos alunos, o escola da sociedade equivalia à verdadeira universidade. Era o Colégio Pedro II. A convite do Marquês de Olinda, vai ali ensinar coreografia e história do Brasil, substituindo, nem mais nem menos, Joaquim Manuel de Macedo, que Salvador escolheria anos mais tarde como patrono ao ingressar nesta Academia Brasileira de Letras. Escova o diploma de bacharel em Direito. Passa a exercer a advocacia ao lado de Saldanha Marinho, que continua a apoiá-lo. Diga-me com quem andas? Participa da fundação do Clube Republicano, onde já encontraria Quintino Bocaiúva. Milita na oposição republicana ao Império, colaborando no jornal A República ao lado de Lafayette Coutinho e outros próceres republicanos. Mas consegue achar tempo para trabalhar como tradutor de escritores franceses, de Gautier, de Victor Hugo. E em 1875 publica seu primeiro e único romance, Marabá. Mas nesse ano falece sua esposa. Sua intensa e notória atividade partidária não impede que o imperador o nomeie para cônsul do Brasil em Baltimore, nos Estados Unidos. Parece que a sugestão partiu do jornalista José Carlos Rodrigues, que se achava em Nova York. A nomeação atendia a problemas de saúde de Salvador, que lhe sugeriam uma mudança de clima. A ideia foi acolhida pelo barão de Paranapiacaba, íntimo amigo de Salvador, que a levou ao imperador. Este levantou dúvida. Será que o Salvador vai aceitar o cargo? Ele é republicano. Eu estimaria muito que o aceitasse, o que é uma amostra da largueza de vistas de Dom Pedro II. Muitos cobraram de Salvador essa nomeação, que classificaram de adesismo. Nunca Salvador atacou o monarca,
com quem sempre manteve diálogo em várias situações. A época era de dúvidas e contradições. Muitos republicanos recuavam ante a abolição da escravatura e a separação entre igreja e o Estado. Eram republicanos que queriam a república com escravidão, o que é curioso. Aspas, os receios que a todos saltearam ao encetarmos a publicação da República, é Salvador quem depõe, nasceram do medo de desagradarmos a classe agrícola, os fazendeiros, possuidora de escravos, e a classe clerical, escravizadora da consciência dos cidadãos. Eu acredito que era mais para a primeira do que para a segunda. A maioria era pelo adiamento da solução dessas questões, o que levou à crise do partido em 1874. Nessa fase de intensas amizades e convergências de gostos e opiniões, não é de estranhar que o estilo das cartas a Machado cheguem à confidência. Em Carta de Nova York, por exemplo, conta Salvador suas primeiras impressões de diplomata nos Estados Unidos. São de deslumbramento, e convida o amigo, imagine-se, o grande introvertido, o tímido Machado, a juntar-se a ele na sua aventura americana. Mais importante, narra-lhe o choque sentimental provocado por uma jovem norte-americana, Mary Redmond, que viria a ser sua segunda esposa e que desempenhou importante papel em sua vida, ampliando seus contatos e relacionamentos na sociedade nova-iorquina. Em demorada expansão, Salvador descreve o idílio, canta as graças da moça e recebe de Machado uma carta meio sociológica, onde compara o casamento brasileiro, aspas, uma espécie de compromisso entre o romanesco e o patriarcal, a frase de Machado, como na Europa, não é a mesma coisa. As núpcias americanas, nada parecidas, é Machado quem opina. Não podia ser mais estreita a amizade entre os dois e jamais foi interrompida. O destino bafeja. A República encontra ministro plenipotenciário do Brasil nos Estados Unidos. É então que trava amizade com outro grande brasileiro, o historiador Oliveira Lima, que vai ter parte importante nos episódios que vão seguir. Sua atuação nesse momento foi decisiva para o pronto reconhecimento do novo regime republicano pela República do Norte, vencendo resistências do Senado americano. A carta do secretário de Estado Blaine, de 29 de janeiro de 1890, não deixa margem a dúvidas. José Carlos Rodrigues, o jornalista a que já nos referimos, lendo-a, disse no Jornal do Comércio que o reconhecimento da República Brasileira, não só pelos Estados Unidos, mas por todas as outras nações que o seguiram e só esperavam por este precedente, era devido inteira e exclusivamente a Salvador de Mendonça. Este, no entanto, furtou-se a aceitar o convite do secretário Blaine para ser recebido na Casa Branca, como mandava o protocolo, como representante da nova República, por achar conveniente que fosse o chefe da representação diplomática, que era, na época, o senhor Amaral Valente, sobre o qual Dom Pedro II fazia algumas restrições. Dizia Dom Pedro de Amaral Valente, este era espertinho, mas de poucas letras. A gente parece ouvir a voz um pouco fanhosa de Pedro II emitindo esta opinião. Foram assim os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer a República Brasileira e o governo provisório logo credenciou Salvador de Mendonça, seu ministro, para representá-lo em Washington. Em curta viagem ao Brasil por esse tempo, Salvador sugeriu ao ministro Cotegipe a ideia da criação de uma linha direta de vapores entre o Brasil e os Estados Unidos, de importância extraordinária, com finalidade muito prática de reduzir o frete no transporte do café, baixando os custos da exportação. O problema da abolição estava na ordem do dia. Em 1879, Salvador recebeu a incumbência de obter informações acerca da imigração chinesa para os Estados Unidos. Havia no Brasil, na época, um grande interesse
da parte das elites governantes a respeito dessa imigração chinesa. Após estudar o assunto, o relatório de Salvador concluía que, abro aspas, a imigração chinesa seria vantajosa ao Brasil. Estabelecia ele distinção sutil entre o chinês e o cule, que deveria ser evitado. Eu não sei como é que se faria essa seleção entre chinês de rabicho, cule também de rabicho. Molhando a pena no tinteiro do antigo romantismo, Salvador descortinava um futuro risonho para o Brasil, para o país, a abertura dos vales do Amazonas e do São Francisco, produções agrícolas, manufaturas, tudo trazido pelos chineses. O relatório ditirâmbico de Salvador nunca foi publicado, mas está no livro Trabalhadores Asiáticos, editado com autorização do ministro em 1879. Provavelmente Salvador não podia ler, por impossibilidade material, os relatórios que um colega seu, português, remitia de Cuba para Portugal e depois escrevendo para a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em forma de artigo. Nela, esse cônsul português advertia: vós, amigos, aí no Brasil, parece que os desejais para vos plantar e vos colher o café. Sereis inundados, submergidos, virão logo 100 mil, e o Brasil todo em 20 anos será uma China. E à guisa de consolo acrescentava: mas todo esse chinesismo não será para o Brasil senão um ligeiro acréscimo de toda a confusão. O escritor chamava-se Eça de Queiroz. Denunciada por Toné e outros liberais, a proposta da imigração chinesa, renovação mal disfarçada do escravismo, dissipou-se no ar. Em seu tempo de cônsul em Nova York, Salvador já se dedicava a uma aproximação maior entre os dois países, provavelmente, penitenciando-se desse erro fantástico de favorecer a imigração chinesa. Em 1887, o presidente Cleveland convidou-o a ir a Washington. O assunto era a desproporção entre as tarifas das importações brasileiras nos Estados Unidos e as tarifas sobre as mercadorias americanas no Brasil. Enquanto o Brasil taxava tudo quanto recebia, os americanos apenas tributavam 6% sobre a nossa exportação. A ideia de Cleveland era um tratado de comércio e de amizade, em termos amplos, que servisse de modelo a outros pactos. Queria mais absoluta liberdade de comércio entre os dois povos, de modo a serem trocados todos os produtos sem nenhum outro imposto ou taxa. Salvador objetou que o Brasil não podia se privar das suas rendas aduaneiras, sustentáculo do nosso orçamento na coluna das despesas. Cleveland propôs uma medida radical: constituírem os Estados Unidos e o Brasil uma união alfandegária, uma espécie de Zollverein, como na Alemanha, uma troca de produtos livres de todos os direitos e impostos, somando-se às receitas aduaneiras e dividindo-as depois por captação. Salvador, nesse mesmo ano, teve um encontro casual na Europa com Dom Pedro II. Vejam que é curioso isso, esse republicano, né, florianista, já naquela época, mantinha contato com o imperador. Falou-lhe da proposta do presidente americano e teve a surpresa de vê-lo acolher favoravelmente a ideia. Já a mesma reação Salvador não encontraria no Rio de Janeiro entre os ministros do Império, que a repeliram. Não desistiu. Espírito prático, continuou a voltar os olhos para as relações comerciais e imaginou estreitá-las através de um tratado formal, acordo que só se tornaria efetivo em 1891, um ano após sua nomeação. Salvador não perdia tempo. Aprendeu com os americanos que time is money
E, graças a esse acordo, os principais produtos de exportação do Brasil, borracha, café, açúcar, couros, passariam a entrar no mercado americano livres de impostos ou quase. Em reciprocidade, o mesmo passaria a ocorrer com produtos americanos no Brasil, principalmente máquinas e manufaturas. Para compreender a importância desse tratado, é preciso ler nas entrelinhas seus cifrados econômicos. No caso do açúcar, por exemplo, a situação do Brasil no mercado internacional era de grande fragilidade. A fim de substituir as importações inglesas, começávamos a exportar nosso ouro branco para o mercado norte-americano, ainda não inteiramente conquistado pelo açúcar de beterraba, nosso grande competidor. No entanto, a posição do Brasil, meado do século, era ainda vacilante. Só começou essa exportação a tomar impulso a partir dos anos 70, quando os Estados Unidos substituíram a Grã-Bretanha como principal importador do nosso café. Ocorre que havia em tudo isso um grave problema nos bastidores nacionais. Internamente no Brasil, conflitavam pesados interesses econômicos e políticos. Os produtores de açúcar do Nordeste, que o nosso Gilberto Freire chamaria mais tarde açucarocratas, chocavam-se com as pretensões exportadoras dos fazendeiros de café de São Paulo. Esse cabo de guerra já estava em ponto de ruptura. Os usineiros pernambucanos não viam grandes vantagens no tratado, porque o açúcar já estaria entrando desde os anos 90 do século XIX no mercado norte-americano, livre de impostos, graças à lei McKinley de tarifas. Sem falar na previsão que já faziam da rápida substituição da cana pela beterraba. Certos ou errados, entretanto, os fazendeiros de café também criticavam o tratado por julgarem que viria beneficiar a gente do Nordeste contra os interesses cafeeiros, sobretudo do Oeste paulista, que então se abria aos novos cafezais. Eternos insatisfeitos, ainda que beneficiados por generosas isenções tarifárias, sentiam-se ameaçados ante a perspectiva de retomada do poder econômico da gente nordestina do açúcar, na qual ainda viam, com razão, os sustentáculos do império. É bom lembrar que esses mesmos fazendeiros do café formavam um bloco que havia apoiado o governo do Marechal Deodoro e viriam sustentar Floriano Peixoto, verdadeiro ditador e manobreiro maior do Congresso Nacional. A maior importância do acordo estaria interrompido a tradição antitratadista do Império. Marcava o início da política de Rio Branco e Joaquim Nabuco de aproximação com os Estados Unidos. Ambos tiveram a intuição do que representaria o apoio americano para a solução dos litígios fronteiriços com os nossos vizinhos e com algumas potências coloniais europeias, coloniais. Essa aproximação, todavia, enfrentava no Brasil resistências dos monarquistas, o que explica, em parte, certas manifestações anti-americanas, como o livro momentoso de Eduardo Prado, A Ilusão Americana, que é de 1893, e consistia num violento ataque aos Estados Unidos. Salvador de Mendonça, ao contrário, via enormes possibilidades no mercado norte-americano para o nosso país, cuja economia, recordemos, girava ainda em torno da exportação de produtos primários. Daí a importância de manter sobre a importação tarifas elevadas e mantê-las reduzidas para nossas exportações. Salvador via, abro aspas, o advento de uma nova era nas relações internacionais e para as economias externas do nosso Estado.
colocava-nos à mão direita da poderosa República Norte-Americana, numa parceria com a sua política de manutenção das repúblicas do continente e garantia de sua paz e prosperidade. O Senado, no entanto, rejeitou o tratado. Anos depois, a chamada tarifa Dingley colocava os principais produtos brasileiros na lista dos isentos na alfândega americana, o que aproximava as duas repúblicas e assegurava à diplomacia brasileira uma vitória. Não duraria muito tempo essa tranquilidade. Pouco depois da assinatura do tratado, o mesmo secretário Blaine, que o firmara, assinou acordo idêntico com a Espanha, permitindo que o açúcar procedente de suas até então possessões, Cuba e Porto Rico, entrasse nos Estados Unidos igualmente livre de tributação. A visão pragmatista dos políticos americanos contrariava o idealismo dos diplomatas. Daí choverem críticas dos setores prejudicados sobre Salvador de Mendonça e o governo. Essas críticas ecoam até hoje em livros e conversas de memorialistas e certamente pesaram nos acontecimentos que atingiram Salvador de Mendonça, como adiante veremos. Ainda da maior importância a atuação de Salvador na primeira Conferência Internacional Americana, bem documentada em seus livros. Fundamental a tese principal da conferência, o arbitramento obrigatório, trazendo como complemento indispensável a abolição da conquista, o que contrariava, na época, o pensamento dos Estados Unidos e de outras nações do continente. A proposta vingou depois de esforçadas discussões dos bastidores. Conseguiu-se, a vitória da tese brasileira que eliminou a conquista do direito público americano. Para Gilberto Freire, na sua resenha quase enciclopédica, sempre erudita e engraçada, dos vultos da República, Salvador se alinhava entre os diplomatas brasileiros dotados de sentido econômico, mas não deixou de lhe atribuir responsabilidade no tratado comercial, o que, segundo ele, provocou reações rigorosas de parte de, abro aspas, republicanos brasileiros mais objetivos que sentimentais em suas atitudes de solidariedade ideológica com a República do Norte, fecho aspas. Por isso, Gilberto comparou a Quintino Bocaiúva, que firmou o tratado comercial não menos desastroso entre o Brasil e a Argentina. Isso não impediu o sociólogo de incluir Salvador de Mendonça, em outro passo, entre os brasileiros eugênicos. A expressão de Gilberto. Eugênicos, mas desastrados. Que se saiba que Quintino saiu ileso do desastre diplomático. O mesmo não aconteceria, como veremos, a Salvador. Bem, para a ávida oligarquia que nos governava, a isenção de impostos nos Estados Unidos não bastava. Qual era a reciprocidade do Brasil? Não admitimos nenhum produto americano livre de impostos, e a média deles no total da importação chegava a 45%, o que levou um historiador a observar. É o brasilianista Bradford Burns. A política brasileira de direitos aduaneiros não retribuía de modo algum a generosidade dos Estados Unidos. Essa situação perdurou. A América passou a beber mais café, às vezes um tanto aguado. Já em 1880, Salvador de Mendonça via com preocupação a ameaça de impostos americanos sobre o café brasileiro, que em 1909 já sofríamos a concorrência do café mexicano, que entrava nos Estados Unidos favorecido pelos republicanos, pelo Partido Republicano, sob o pretexto de ser plantado por homens livres. É sempre o problema da escravidão que ainda pairava em 1909 nas relações comerciais entre os dois países. Gilberto Freire
baseando-se em mensagem do governador de Pernambuco, Barbosa Lima, atacou o secretário Blaine e a política ultraprotecionista do Partido Republicano, responsabilizando, com palavras ásperas, pelo tratado aceito pelo nosso primeiro-ministro republicano em Washington. Salvador. Tratado esse que, segundo Barbosa Lima, era todo em favor da produção norte-americana. O secretário de Estado não se mostraria disposto à verdadeira reciprocidade entre as duas nações. Mas, segundo o sociólogo pernambucano, exibia mesquinha exclusividade em proveito da República do Norte. Oliveira Lima afirma, sem meias palavras, Oliveira Lima era um homem gordo. Dizem que os homens mais gordos da época eram Oliveira Lima e o Barão do Rio Branco. Quando saíam, estabelecia-se um confronto entre eles, quem era mais gordo. A Oliveira Lima, como homem gordo, devia ser uma figura bonachã, nem tanto. Era um homem de classificações ásperas. Nas suas memórias não poupa ninguém. Diz ele, com todas as palavras, que Salvador teria sido enganado pelo secretário de Estado Blaine, que, diz Oliveira Lima, tanto tinha de inteligente quanto de velhaco. Blaine teria se furtado ao compromisso de conceder tratamento exclusivo ao açúcar brasileiro, especialmente visado no convênio. Tanto assim que, anos depois, quando os Estados Unidos denunciaram o convênio, a exportação do ouro branco de Pernambuco para Nova York triplicou. Salvador, mal restabelecido de grave crise de gripe, logo seguido de perda progressiva da vista, deparou com a notícia, idêntico tratamento de favor teria sido dispensado ao açúcar cubano. Blaine, continua Oliveira Lima, pagava mal os grandes serviços que na Conferência Pan-Americana lhe prestara o delegado brasileiro, quase invariavelmente ao seu lado. Quanto a Salvador, na ocasião, não passou recibo. Ora, o cenário internacional começava a sofrer profundas transformações. Os Estados Unidos davam início à sua ascensão como potência hegemônica. O relacionamento com a América Latina agravou-se no governo de Theodore Roosevelt e sua política do Big Stick, suas intervenções na Nicarágua, em Cuba e no Panamá. É bom usar logo a tradução de Big Stick, cacetão. Era essa a política atribuída a Theodore Roosevelt, em que não era de molde a criar simpatias no continente, e sim desconfianças e resistências. Já ia muito longe o efeito conciliador da visita que o imperador fizera à República do Norte, quando ele se demorou na exposição de Filadélfia, quando ele elogiou a democracia norte-americana e assim por diante. Quando nós recebíamos grupos de confederados sulistas que pretenderam refazer em nossos sertões a doce vida da plantation da Louisiana e do Alabama, suas crinolines, seus canaviais e, certamente, seus escravos, enquanto nossas sinhás liam despercebidas A Cabana do Pai Tomás, que era uma novela americana inteiramente abolicionista. Os sulistas aqui logo se desenganaram e a abolição destruiu seus sonhos repetitivos. Deixaram como lembrança a próspera cidade de Americana, em São Paulo, algumas famílias remanescentes e, espera-se, tenham levado para o hemisfério norte o gosto da rede, da mandioca e do cafezinho. Como no título do clássico de Margaret Mitchell, o resto o vento levou. Era grande o prestígio de Salvador de Mendonça por essa época. Em 1876 era promovido a cônsul-geral do Brasil nos Estados Unidos, cargo de suma importância, pois não havia ainda sido nomeado nenhum embaixador à República do Norte. O primeiro seria Joaquim Nabuco. A República o encontra ministro plenipotenciário. O historiador Oliveira Lima recordou seu primeiro contato e convívio com Salvador. Descreveu minuciosamente a amável acolhida. O cafezinho, o charuto,
a conversa em torno da grande mesa de pau santo, sua base de trabalho. Salvador logo convenceu a Oliveira, era verão, a abandonar os calores de Washington, terríveis, e de momento qualquer ideia de trabalho. Convidou-o para sua casa de campo, na montanha, entre pinheiros e águas correntes. Drummond, como batizou essa propriedade. Segui seu conselho, conta Oliveira Lima, e nesse recanto bucólico aprendi a conhecê-lo e demo-nos admiravelmente até a sua morte. Fecho aspas. O historiador pernambucano, que nos deixou retratos ácidos de colegas e colaboradores, não poupando nem Joaquim Nabuco, nem o Barão do Rio Branco, não encontrou no seu arsenal nem flecha nem bala para atingir Salvador, com quem trabalhou como secretário de legação. Vejam bem que não era apenas uma amizade de conversa, de companhia ocasional, mas era também uma amizade de trabalho. O retrato de corpo inteiro que dele traçou é de ponta a ponta laudatório. Era dotado de faro diplomático e possuía muito encanto no seu trato, de sorte que adquiriu, na sociedade política americana dos anos 90, um prestígio que nenhum outro representante do Brasil obteve depois dele. Eis que, em pleno fastígio, vem como que um raio. Em 1898, Salvador é removido, sem explicação, para Lisboa. O Senado, em sessão secreta, rejeita essa indicação, numa atitude absolutamente insólita no Legislativo, imiscuindo-se numa medida administrativa do Ministério do Exterior, um fato inteiramente fora de comum e fora do protocolo. Mas rejeitou a indicação, alegando motivos de saúde do cônsul. Ora, Salvador, operado de glaucoma, mas recuperado, despachava normalmente no consulado e redigia perfeitamente ofícios e cartas, inclusive a seu irmão Lúcio de Mendonça, amigo fiel, seu intermediário natural com o governo brasileiro. 3 dias depois, o presidente da República, Prudente de Moraes, ex-colega de Salvador, lembro, nas arcadas, exonera-o do cargo de enviado extraordinário e ministro pleno e potenciário em Lisboa, por não haver o Senado aprovado sua nomeação. Sem mais. Alcindo Guanabara, acadêmico e jornalista dos maiores do seu tempo, atribuiu a decisão à influência do grupo conservador que hostilizava o ministro durante a crise da revolta da Armada, ao lado do poder legal. Teriam sido os equívocos do tratado que motivaram a queda de Salvador, mas o governo teria motivos de gratidão sobrados não só por ter acelerado o reconhecimento da República, vencendo a oposição norte-americana, simpática à monarquia, como lhe devia gratidão por ter sustado uma intervenção da esquadra norte-americana na Guanabara a favor dos rebeldes por ocasião da revolta da Armada. Era o caso que havia o bloqueio do Rio de Janeiro por navios europeus de várias nacionalidades e foi decisiva a intervenção dos Estados Unidos. Ora, o almirante que comandava o navio americano estava simpático, disposto a atuar a favor dos rebeldes. Lembre-se que essa revolta foi uma coisa extremamente séria, pôs o governo de Floriano Peixoto em xeque, o Rio de Janeiro foi bombardeado pela esquadra, então era uma coisa realmente, um momento gravíssimo que o regime seguia. Foi quando decisiva a atuação de Salvador de Mendonça, florianista convicto e defensor da legalidade. Compreendeu pelos despachos do ministro americano no Brasil que este influenciava seu governo no sentido de reconhecer a beligerância dos revoltosos. Salvador jogou habilmente com os sentimentos republicanos dos norte-americanos. Convenceu o secretário de Estado Gresham
que o diplomata americano no Brasil estaria sofrendo a influência de colegas europeus simpáticos à monarquia e favoráveis ao bloqueio do Rio de Janeiro por navios de guerra dos seus países. Urgia trazer esse diplomata americano de Petrópolis, onde residia, para o cenário da capital federal, bombardeada pelos revoltosos. Essa mudança daria, como deu ao representante americano, a convicção que, se vitoriosa a revolta, viria quebrar a homogeneidade republicana das Américas, o que salvou o Brasil de uma intervenção humilhante da esquadra americana. Nem pela demissão, Salvador abandonou suas convicções sobre a Aliança Brasileira-Americana, renovadas em carta ao presidente Campos Salles, recém-eleito, onde expunha seu pensamento sobre a política de aproximação entre os dois países. Ao deixar os Estados Unidos, debaixo de aplausos generalizados, pronunciou discurso de despedida que levou o Washington Post, órgão oficioso da administração, a escrever em editorial que 70 milhões de americanos, então a população do país, imagine, os Estados Unidos com 70 milhões, ficavam amigos e agradecidos ao diplomata e davam-lhe calorosos adeus. Surpreendido pelo ato do presidente Rodrigues Alves, Salvador volta ao Rio e daí por diante dedica-se a defender sua reputação contra seus inimigos, tentando desfazer as acusações de que fora vítima. Mas quem eram esses inimigos? Eram muitas as acusações que lhe dirigiam. Silvia Eleutério, erudita comentadora da correspondência de Machado de Assis, editada por Sérgio Rouanet, beneditinamente editada por Sérgio Rouanet, deu seu trabalho de enunciar essas acusações. Teria se beneficiado da amizade do imperador para obter o consulado dos Estados Unidos. Revelara inconstância política, servindo ora a monarquia, ora a república. Quantos não tinham feito isso? De acordo com seus interesses. Teria se valido da sua posição nos Estados Unidos para projetar-se como avalista do reconhecimento da nova república pelo governo norte-americano. Teria favorecido muito mais os Estados Unidos do que o Brasil, o tratado famoso das tarifas. Ainda mais, em 1889 teria concluído um mau negócio, comprando prata americana ao invés da prata inglesa. Last but not least, teria enriquecido de maneira ilícita, levando vida social incompatível com seus vencimentos, residindo em luxuosa residência em Nova York e mantendo casa de campo. Tenho a impressão que depois de Salvador, nenhum embaixador que eu saiba residiu em alguma residência luxuosa. Tenho essa impressão. Até foram de um ascetismo exemplar. Na sua volta ao Brasil, Salvador defendeu-se dessas acusações, reunindo documentos e testemunhos, que publicou no livro Ajuste de Contas. Atribuía sua exoneração, aqui começam a aparecer nomes, a uma intriga liderada pelo então ministro das Relações Exteriores, Dionísio Cerqueira, e por seu concunhado, Domingos Olímpio. É o autor de Luzia Homem, mas era concunhado do ministro do Exterior. Remeteu, então, Salvador a Machado de Assis, que se encontrava em Nova Friburgo, onde buscava melhor saúde para sua Carolina, um exemplar do Ajuste de Contas. A reação de Machado, em carta de 30 de março de 1904, foi imediata. Abro aspas. Não era precisa amizade que nos liga, bastava sentimento de justiça, que sempre mostrou em você o que este livro tão brilhantemente expõe. Vale por um atestado. Como se explica o ato brutal de exoneração que teria motivado o presidente a ferir de tal forma o correligionário, o companheiro da campanha republicana, o funcionário exemplar, o diplomata atuante que em anos realizara paciente obra de convencimento e aproximação junto ao governo norte-americano? Para todo Otelo há um Iago.
As coisas se tornam mais inteligíveis quando damos entrada nessa história, nesse momento dramático, a outro personagem, colega de carreira de Salvador, poeta medíocre, que se iniciara nas letras quando jovem com violenta sátira política contra o imperador, intitulada O Régio Saltimbanco. Seu autor, Antônio Fontoura Xavier, era tão ruim poeta que provocou as iras de Machado de Assis, que era um homem tranquilo. O autor de Dom Casmurro deu-lhe a honra de castigá-lo em comentário sarcástico e aplicou-lhe verdadeiro puxão de orelhas. A segunda publicação de Fontoura Xavier foi um livro de versos, Opalas, que em 1905 mereceu aplausos, menos pela qualidade dos versos do que pela ideologia que sustentava. Já havia disso naquele tempo. Valia mais a ideologia que o talento. E lhe granjeou a classificação de socialista. Imaginemos, em 1905. Medeiros de Albuquerque, retribuindo serviços, declaradamente, que Fontoura lhe prestara na carreira diplomática, descreve-o radiante de simpatia, de boa graça, de amabilidade cativante. Cita versos do poeta a uma senhora que Fontoura tratava como a musa da canalha. Esclarecia Medeiros que, desses tempos, na poesia social e política, se fazia consumo abusivo da palavra canalha. Era como então se designava o povo. Em certo momento, Fontoura mandou passear a musa e transformou-se em alambicado poeta de folhinha, ao mesmo tempo que envergava a casaca de diplomata. Tornou-se prestadio e querido frequentador das cortes da Espanha e da Inglaterra, onde, segundo ainda Medeiros, representou brilhantemente o Brasil. Era, enfim, o que em sociedade se chamava um cavalheiro de fino trato. Foi quando chegou a pleitear uma cadeira no nosso Petit Trianon. A distância não logrou seu objetivo, e assim perdeu a academia a valiosa presença do poeta das Opalas. Esse retrato, benévolo e laudatório, contrasta, no entanto, com o juízo de Oliveira Lima. Referindo-se à intriga SIC, afirma Oliveira, que levou à exoneração de Salvador, afirma que nela desempenhou um papel ignóbil o cônsul Fontoura Xavier, obcecado pela ambição de ser ministro, e que chegou a mais do que isso, a embaixador, para o opróbrio de sua classe. É o retrato de Oliveira Lima, um pouco discordante de Medeiros de Albuquerque. Ora, nessa dúvida, fomos ao arquivo do Instituto Histórico e lá tivemos a ocasião de encontrar a carta denúncia do Vate de Opalas ao presidente Prudente de Moraes. É um rosário de infâmias que podia perfeitamente figurar na história da infâmia de Jorge Luiz Borges. Fontoura Xavier não foi certamente o único artífice dessa manobra de bastidores que derrubou o cônsul. Seguiu-se-lhe uma campanha de descrédito contra ele, armada nos bastidores do Ministério das Relações Exteriores, conforme o próprio Salvador denunciou. Salvador dedicou seus últimos anos a escrever veementes artigos sobre a política internacional do Brasil. Rejeitava a doutrina de Monroe e combatia o imperialismo econômico norte-americano, nessa época personificada em Percival Farquhar, capitalista e aventureiro, empresário americano que veio fazer negócios no Brasil. Como se era de esperar, esse antigo republicano manifestava sua desilusão e seu desdém, frase dele, para esta república sem republicanos. A ideia do pan-americanismo, entre quedas e glórias, prosperou. Hoje, apesar das aproximações forçosas entre os dois países e as obrigatórias intensas dependências criadas pelo desenvolvimento do Brasil, essa ideia nos soa um pouco velharia ou objeto de museu. Renovou-se em tempos de Franklin Roosevelt, Nelson Rockefeller,
com a Aliança para o Progresso. Mas certos estavam os que souberam discriminar entre o monroísmo, às vezes messiânico, de alguns presidentes norte-americanos, que resultaram em surtos imperialistas e provocaram sérias resistências em nossos vizinhos hispânicos, e a política de aproximação que tantas e tão grandes contribuições nos trouxe na ciência, na técnica, na medicina e na saúde pública. Pela universidade e o laboratório, e graças aos tratados comerciais, foram entrando a jorro pelos nossos portos máquinas, tecnologias, artefatos de várias ordens, medicamentos que de outra fonte só poderíamos ter recebido a longo prazo e alto custo. É claro, recebemos também produtos menos nobres, resultantes de uma sociedade de massas, primeiro implantada no hemisfério norte, e entre nós, resultado de uma classe média entre nós, infelizmente sufocada pelo patrimonialismo escravocrata e oligárquico, que não soube desenvolver entre nós uma classe média sólida, próspera e a sua cultura. Certamente, nos dias de hoje, não é mais possível invocar o monroísmo e seu lema, a América para os americanos, muito menos a ideologia do Destino Manifesto, depois que a bandeira do presidente Monroe foi arrastada em pedaços no solo pedregoso ou lamacento das Nicaráguas, Panamás, Cubas e outras intervenções lamentáveis. Mas, para o lúcido pragmatismo de Rio Branco, como de Salvador de Mendonça e Joaquim Nabuco, o pan-americanismo era estratégia indispensável para nos desligar da Europa, dos seus conflitos coloniais e fortalecer nossa posição na demarcação de nossas fronteiras e no relacionamento com alguns vizinhos mais turbulentos. Para Salvador de Mendonça como para Nabuco, ambos idealistas, era mais do que isso. Laço forte atado com a República do Norte, não só indispensável ao nosso avanço tecnológico e cultural, mas a preservação de nossa frágil democracia, o que ficou comprovado anos depois, quando em 2 ocasiões governos comprometidos com totalitarismo de vários tipos ameaçaram lançar-nos em aventuras desastrosas e desastradas, primeiro com o nazismo, depois no idílio cubano, ainda hoje oneroso do ponto de vista financeiro e mais ainda gravoso de comprometimentos internacionais. Ora, o monroísmo não pode ser confundido com o ideal pan-americano. Este recebeu sua pá de cal, no Brasil, em 1900, em artigos de jornal, de um brasileiro pequeno e enfesadinho. Ao comentar o livro de Eduardo Prado, que esse jornalista achou feito de ciência, verdade e patriotismo, ele acrescentou dura crítica à política norte-americana do cacetão em relação a Cuba e as Filipinas, e envolvia na mesma severa diatribe aqueles que desejavam, no Brasil, substituir Londres por Nova York, trocando as fontes de opulência republicana numa nova espécie de moeda e por uma classe de credores mais dignos do novo regime. Escrevia ele: passamos, dizia ele, de uma ilusão a outra. Os princípios de Monroe nunca exprimiram senão o interesse dos Estados Unidos. Nunca encerraram da parte deles compromisso nenhum a favor dos povos sul-americanos. Fecho aspas. Esse enfesadinho chamava-se Rui Barbosa. O pan-americanismo seguiu seu curso depois do Barão do Rio Branco, graças às sucessivas conferências no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Consolidou-se a colaboração americana no desenvolvimento brasileiro, cuja história ainda está por descrever. Quanto à suposta colonização norte-americana do Brasil, parece, graças a Deus, que ficou na Coca-Cola, no cinema e nos cursos do IBEL. A crítica de Rui deve ser lida e entendida no contexto da época, e nada tira mérito ao trabalho pioneiro de Salvador de Mendonça, a visão de Joaquim Nabuco e do Barão do Rio Branco em prol da aproximação entre esses povos. Os fatos o demonstraram. Em ocasiões decisivas, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda
e na épica derrocada da ditadura Vargas, em 1945. O precursor e primeiro artífice dessa política passou os últimos dias da vida escrevendo traduções e se defendendo dos seus inimigos, ou disputando acertos de vencimentos para lograr, como escreveu, um enterro de primeira classe. Na opinião de Oliveira Lima, observador e até certo ponto partícipe dos acontecimentos, 3 homens influenciaram particularmente as relações entre o Brasil e os Estados Unidos: Salvador de Mendonça, Joaquim Nabuco e o Barão do Rio Branco. Salvador, escreveu ele, era um dos homens mais inteligentes que conheci, despido de vaidades, de natural bondoso e dotado de raro faro diplomático. Numa frase muito característica de Oliveira Lima: era preciso amarrar o touro pelos laços do afeto, o touro, evidentemente, era os Estados Unidos, e pelas obrigações dos tratados, enquanto ele, em sua fúria, não descobrisse a extensão de sua força. Somente em 10 de setembro de 1903, o presidente Rodrigues Alves, atendendo a uma exposição do ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, colocou Salvador de Mendonça em disponibilidade, a partir de setembro de 98, reintegrando no quadro diplomático, entre os funcionários de sua categoria, cuja demissão representou flagrante violação da lei, a afirmativa da exposição de motivos de Rio Branco. No ano de 1911, Salvador se aposenta. O ato oficial é lacônico: aposentado por motivo de invalidez verificada em inspeção de saúde. Não é possível ser mais burocrático. A cegueira era quase completa. Não lhe alterou os hábitos de trabalho. Passava as manhãs na chácara da Gávea, na rua Marquês de São Vicente, trabalhando com as filhas, suas dedicadas secretárias. Não perdeu a combatividade. Era assíduo às reuniões da academia. A eleição do ministro Lauro Miller deu-lhe aso por uma das suas cóleras. Entendia que a instituição era de letras e nunca admitiu que se abrisse para os chamados expoentes, aspas, sobretudo políticos poderosos. Não tinha nenhuma razão pessoal contrária a Lauro Miller, esclareceu. Algum dos acadêmicos defendera a candidatura de Lauro Miller, alegando a qualidade de político poderoso e futuro amparo da academia. Pergunta Salvador: estará a academia no período da amamentação? Querem estender o período da amamentação para além dos 16 anos de idade? E propunha a criação de uma categoria de acadêmicos extranumerários destinados apenas a prover a subsistência e bem-estar da academia e dar-lhes a denominação de amas de leite. Fecho aspas. Foi quando visitou em sua casa da Gávea o amigo certo, Oliveira Lima. Foi encontrá-lo, quase cego, ouvindo a leitura de livros, escrevendo artigos e cultivando rosas que não podia ver. Não pôde ver tampouco a árvore que plantou, com talento, dedicação e competência, em Washington, na Washington de fim do século. À sombra dessa árvore, mal e mal, ainda nos abrigamos. Dessa fase terminal, temos 2 retratos. Um nos foi dado por Humberto de Campos. Conta que uma tarde retirava-se da redação do jornal, quando cruzou na escada com um ancião de rosto erguido e olhos vidrados. Subia, a mão esquerda apoiada no ombro de um moço, tateava com a direita a madeira do balaústro. O rosto pálido, ornado de uma barba cuidada, cortada em ponta, lembrou ao escritor uma estátua grega. Lembrou-se de repente, era Salvador de Mendonça, glorioso e cego, levando à folha, naquele dia, pontualmente, suas reminiscências. O outro retrato, talvez último, foi colhido na sua biblioteca, pena em punho, redigindo talvez uma tradução de Victor Hugo ou Théophile Gautier. No semblante um sorriso entre melancólico e resignado.
faleceu sem agonia a 5 de dezembro de 1913. Apesar da riqueza que teria supostamente acumulado nos Estados Unidos, a família não teve recursos para lhe custear o enterro. Esclarece Múcio Leão na conferência primorosa que lhe dedicou nesta academia. Pagou o seu enterro mão amiga, mas estranha. Na despedida, Oliveira Lima, amigo de todas as horas, assim encerrou a primorosa oração. Cultuar-lhe a memória é uma forma de formularmos o nosso protesto contra anátema injusto lançado a um dos maiores servidores da República. Aqui faço ponto. Foi o que nós pretendemos agora nestas atropeladas palavras. Muito obrigado. Excelente. Eu quero agradecer ao professor Alberto Rios a brilhante, minuciosa e erudita conferência, trazendo documentos inéditos e ressaltando o papel de Salvador de Mendonça como artífice do pan-americanismo. Na qualidade de coordenador e da memória, queria fazer um rápido comentário, lembrar que nesse ciclo foram estudadas as vidas de um grande escritor, romancista, que foi o Raul Pompeia, dois historiadores que ainda eram nessa casa, Rodolfo Garcia e José Leonardo Rodrigues, e hoje o fundador da casa, Salvador de Mendonça, que representou o início da academia, o grupo de intelectuais que se reuniram ao apelo de Lúcio Mendonça, seu irmão, e que Machado de Assis deu sequência para a consolidação da academia. Isso mostra, mais uma vez, o papel da academia no primado da cultura brasileira. Quero lembrar que, na próxima terça-feira, inicia-se um novo ciclo sobre futuros do Brasil, Brasil Imaginado, com a coordenação do acadêmico José Murilo Carvalho, e será conferencista o acadêmico Fernando Henrique Cardoso, com a conferência O Futuro Nacional do Brasil. Obrigado pela presença, está encerrada a sessão.